Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, sejam todos bem-vindos ao canal Débora G. Miller, né? Vamos aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é lâmpadas para o nosso caminhar. Então, gente, a paz de Deus a todos vocês, a paz de Jesus Cristo, Shalom. Vamos embora com mais uma leitura. No último, nós parou no finalzinho do 30. Vamos iniciar aqui no 31 de Jó. Eu quero esse vídeo encerrar Jó, né? Vamos ver se eu conseguir, porque é 42, se não me engano. Então, vamos ver se os capítulos não for muito longos. Vamos tentar ler todos. Então, gente, quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like e vamos embora para a leitura. O textuário da palavra fala assim: Jó declara sua integridade. 31. Fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Que porção teria eu do Deus lá de cima, ou que herança do Todo-Poderoso dessas alturas? Porventura não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balança, fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram, o óculos está coisando. Se os meus pés se desviaram, meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, então semei eu e o outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros encurvem sobre ela, porque é uma infâmia, e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Então, que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva. Ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como com seu pai, e fui a guia da viúva, desde o ventre de minha mãe. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta. Se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aguentava com as peles dos meus cordeiros. Se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta havia minha ajuda, então caia do ombro a minha espada, e separe-se o meu braço do osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, caminhando gloriosa. E o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Também isso seria delito a punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal atingiu. Também não deixei pecar a minha boca, desejando a sua morte, com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem nos dará da sua carne? Nunca nos fartaríamos dela. O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito ao meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias. Me apavorava. E eu me calei e não saí da porta. Quem me dera um que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos. Por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. 32. Eliú repreende Jó e os seus 3 amigos.
32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 6 amigos, porque não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o buzita, dizendo: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Receei-me e temi de vós, declarar a minha opinião. Dizia eu: Falem os dias e a multidão dos anos, ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Os grandes não são os sábios, nem os velhos entendem o que é direito. Assim digo: dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras, e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasseis razão. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Ai, meu Deus, esse cachorro começou logo agora. Para que não digais: achamos a sabedoria, Deus o derrubou, e não homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estão pasmados, não respondem mais, faltam-lhe as palavras. Esperei, pois, mas não falam, porque já pararam e não respondem mais. Porque eu responderei pela minha parte, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como mosto, sem respiradouro, preste a arrebentar, como odres novos. Falarei para que ache alívio, abrirei os meus lábios e responderei. Que não faça eu acepção de pessoas, nem use de palavras lisonjeiras com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. 33. Eliú acusa Jó de entender mal os caminhos de Deus. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Se pode responder-me, põe em ordem as tuas razões diante de mim, e apresenta-te. Eis que vim de Deus, como tu, do barro também eu fui formado. Eis que não te perturbará o meu terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias: limpo estou sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Eis que procura pretexto contra mim, e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés, e observa as minhas veredas. Eis que nisso não tem razão. Eu te respondo: porque maior é Deus do que o homem. Por que razão contendes com ele, sendo que não responde acerca de todos os teus feitos? Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atende para isso. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o revela ao ouvido dos homens, ele sela a sua instrução, para apartar o homem daquilo que faz e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também na sua cama é castigado com dores e com incessantes contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne, a olhos vistos, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. E a sua alma se vai chegando à cova e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver mensageiros, um intérprete, um entre milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então terá misericórdia dele, e lhe dirá: livra-o para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele e verá sua face. Com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Porém Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição,
eu iluminar com a luz dos viventes. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me, fala, porque desejo justificar-te. Se não, escuta-me, tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Gente, estou derretendo. 34. Gente, os cachorros agora deu para começar a latir. Só que eu comecei a ler a Bíblia. Tá tudo em paz. Quando a gente começa. 34. Eliú acusa Jó de falar injustamente de Deus. Respondeu mais Eliú, dizendo: Ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós entendido, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem é como Jó, que bebe a zombaria como água, e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade, e anda com homens ímpios? Porque disse, de nada aproveita o homem, o comprazer-se em Deus. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus esteja o praticar a maldade. E do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura, o que odiasse o direito se firmaria? E tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á um rei, ó vil? Ou aos príncipes, ó ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Ele, no momento, morre, e até a meia-noite os povos são perturbados, e passam, e os poderosos serão tomados, não por mãos humanas, porque os seus olhos estão sobre o caminho de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir ao juízo diante dele. Quebranta aos fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna, e ficam moídos. Ele os bate como ímpios, que são à vista dos espectadores, porque se desviaram dele. E não compreenderam nenhum de seus caminhos, de sorte que o clamor do pobre subisse até ele, e ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja isso para com um povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine, e não haja laços no povo. Na verdade, quem a Deus disse, suportai castigos, não o ofenderei mais. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais hei de fazer? Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a rejeites? Faze tu, pois, e não eu, a escolha. Fala logo o que sabes. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me ouvir. Jó falou sem conhecimento, e as suas palavras faltam prudência. Pai meu, provado seja Jó, até o fim, pelas suas respostas próprias de homem malignos. Porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as suas palavras. 35. O bem e o mal não podem afetar a Deus. Vamos encostar um pouco. Respondeu mais Eliú, dizendo, tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizeste, de que me serviria? Que proveito tiraria mais do que o meu pecado? Eu te darei respostas, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes farás? Se fores justo, que lhe darás ou que receberás ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem.
Porque falta de fé dos aflitos, Deus não os ouve. Por falta de fé dos aflitos, Deus não os ouve. Por causa das muitas opressões do homem, clama por causa do braço dos grandes. Porém ninguém diz, onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clama, porém, ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atenderá para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que dizeste, que o não verás juízo perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera a arrogância. Logo Jó em vão abre a sua boca, e sem ciência multiplica palavras. Ele o justifica a Deus. 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse, espere-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande em força e sabedoria. Ele não preserva a vida dos ímpios, e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos. Antes estão com os reis no trono. Ali os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição. Então lhe faz saber a obra deles, e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Abre-lhes também os seus ouvidos para sua disciplina, e ordena-lhe que se convertam da maldade. Ai, gente, desculpa, é que eu estou resfriada. Se ouvirem e os servirem, acabarão seus dias em bem, e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os, ele não clama por socorro. A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece entre os impuros. Ao aflito, livra a sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. O pecado de Jó impede a bênção divina. Assim também se desviará da boca da angústia, para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo, do ímpio, o juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te do que não seja atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livraria dele. Estimaria-lhe tanto tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não suspire pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Porque faz miúda as gotas das águas, que o seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura podem alguém entender as extensões das nuvens e os estados da sua tenda? Eis que estende sobre ela a sua luz e encobre as profundezas do mar. Porque essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobre a luz e ordena não brilhar, interpondo a nuvem, o que nos dá a entender o seu pensamento. E como também ao gado, a cerca do temporal que sobe. 37. Deus deve ser temido pelos seus grandes feitos. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi a indignação da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto ruge uma voz. Ele troveja com a sua voz majestosa e ele não os detém, quanto a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Porque a neve diz, caí sobre a terra, como também a garoa e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo o homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o tufão, e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também
de umidade carrega as grossas nuvens, e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor, para que façam tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo na terra. Seja que por vara ou para a sua terra, ou por sua misericórdia as faz vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos para e considere as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícias do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem, quando do sul acalma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem, por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho falado? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode olhar para o sol, que resplandece nas nuvens, quando o vento, tendo passado, o deixa limpo. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo, e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Eles não respeitam os que se julgam sábios de coração. 38. Deus responde a Jó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Quem é esse que escurece seu conselho com palavras sem conhecimentos? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs a medida, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites, e lhe pus portas e ferrolhos? E disse: Até aqui virás, e não mais adiante. E aqui separará o orgulho das tuas ondas? Ou desde os teus dias, desde os teus dias, deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar? Para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como barro sobre o selo, e se pusesse como vestidos, e dos ímpios se desvie a sua luz, e o braço altivo se quebrante. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas das sombras da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Fazemos saber, se sabes tudo isto, onde está o caminho onde mora a luz? E, quando as trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas aos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu sabes, porque já então era nascido, e por ser grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até os teus tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz, e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto em que não há homem, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedra as águas se endurecem, e a superfície do abismo se congela. Ou poderás tu ajuntar as delícias do sete estrelo, ou soltar os cordéis de Órion? Ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou as odres dos céus, quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros?
Porventura caçará tu presa para a leoa, ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? 39. Vamos terminar, porque só falta só 3, né? 39. Sabes tu o tempo que as cabras montesas têm filhos, ou observaste as cervas quando estão as suas crias? Contará os meses que cumprem os sábios o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre ao jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa, e a terra salgada por morada? Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do condutor. A região montanhosa é o seu pasto, e anda buscando tudo o que está verde. Ou querer-te-á a servir o boi selvagem? Ou ficará no teu curral? Ou como corda amarrarás no arado ao seu boi selvagem? Ou escavará ele os vales após ti? Ou confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixará a seu cargo o seu trabalho? Ou fiarás dele que se torne o que semeaste e o recolha na tua eira? A avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas as suas asas e penas? Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé as pode pisar, o que os animais do campo os podem calcar. Endurece e separa com seus filhos, como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, mas ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montando nele. Ou darás tu forças ao cavalo, revestirá o seu pescoço com crinas? Ou espantá-los-ás como os gafanhotos? Terrível e fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. Contra eles range a aljava, o ferro flamante da lança e do dardo. Agitando-se, indignando-se, serve a terra e não faz caso do som da buzina. Ao soar da buzina diz, eia! E cheira de longe a guerra, e o trovão dos capitães e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência, e estende as suas asas para o sul? Ou se remonta a águia ao teu mandado, e põe no alto o seu ninho? Nas penhas mora e habita. Cume das penhas e nos lugares seguros, dali descobre a presa, seus olhos avistam de longe, e seus filhos chupam sangue, e onde há mortos, ali está ela. 40. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo, porventura, o contender contra Todo-Poderoso é sabedoria? Quem arguia assim a Deus, responda por isso. Jó humilha-se perante Deus. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo, eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão põe à boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém, não prosseguirei. Deus prossegue. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, cinge agora os teus lombos, como homem, eu te perguntarei e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão ao meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tem braços como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo o soberbo, e abate-o. Olha para todo o soberbo, e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhe o rosto em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contemplas agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus, o que fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam.
Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda, e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Podê-lo-iam, porventura, caçar a vista dos seus olhos? Ou com laço lhe faz furar o nariz? 41. Poderás girar com anzol o leviatã, ou ligará a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um cancho furar a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para consigo, ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo, ou o tomarás tu por servos para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Encherá sua pele de ganchos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-los, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo? Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo. Se atreva quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos teus dentes está o terror? As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como um selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Uma das outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como a de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele, até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme, como uma pedra, e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos, se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha, e o cobre como pau podre. A seta o não fará fugir, as pedras das fundas se lhes tornam em restolho. As pedras atiradas são para eles como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após si deixa uma vereda luminosa, parece um abismo, tornado em brancura de cães. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo o que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. 42. Jó arrepende-se. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Pensei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino, e me arrependo no pó e na cinza. Deus manda amigos de Jó ir ter com ele. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele à face, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim, porque era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Eliafaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Sofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que tinha antes,
E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele. E o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e mil juntas de bois, e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Querem Abuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Gente, aqui acabou o livro de Jó. Aqui a gente viu nesses coisas tudo que ocorreu com Jó, né? Desde o início, quando o diabo estava se andando e foi, falou para Deus, e Deus permitiu que Jó passasse por tudo isso. Os amigos dele foram lá e começou a criticar, só que não falaram de Deus, né? Falou o entendimento deles. E depois o que ele faz? Deus, no final, ele dá em dobro tudo aquilo que Jó tinha perdido no início, Deus deu em dobro para ele, e Jó morreu velho e farto de dias e viu até a sua 4ª geração. Porque aquele que for temente a Deus, né, ter caráter para com Deus, ser temente a Deus, Deus nos guarda. Por mais provado que a gente às vezes faça, né, por provações, coisas, que isso é normal do ser humano, mas Deus vai sempre nos guardar. Todos os caminhos, Ele vai estar com ele em todas as nossas batalhas. Muitas das vezes a gente até acha assim, ai, Deus me abandonou, tô nessa luta, tô nessa prova, nada. Às vezes Deus está nos carregando no colo, sabe por quê? Porque se a gente caminhar, a gente não consegue passar. Daí Deus vem e nos carrega no colo, nos braços dele. Então, gente, esse foi o último, né, capítulo de Jó. Agora nós vamos entrar em Salmos. Daqui a pouco eu estava vendo aqui os outros capítulos aqui, não são muito longos. Tem uns aqui que tem 12, 14, 6. Pra gente chegar no Novo Testamento, que é na parte nós vamos viver a parte da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, vocês me perdoem que eu tô resfriada, tô meio afanhosa. Mas um beijo no coração de todos vocês. Vamos ler a Bíblia. Vamos proclamar o Evangelho de Deus a todas as criaturas. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura da Bíblia, se assim Deus permitir.